Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem? Aqui é a professora Glória, trabalhando com vocês através da Educa TV Lavras, a disciplina de História. Eu espero que todos estejam bem, um abraço à família, a todo mundo que está acompanhando essa aula de hoje junto com as crianças. Na semana passada, vocês viram comigo como que o homem modifica a paisagem. Lembram-se que nós trabalhamos a paisagem natural e depois a paisagem modificada? Sim, isso mesmo. O homem, ao longo dos tempos, ele vem transformando o ambiente em que ele vive. E ele transforma tanto o ambiente como uma coisa boa, como também, às vezes, ele transforma o ambiente e degrada. Hoje, nós vamos trabalhar as transformações ocorridas no município durante o passar do tempo. Então, vocês se lembram que na aula passada nós trabalhamos o ambiente transformado. Vocês lembram das imagens de um lugar que não tinha cidade e que com o passar dos anos as cidades foram criadas. Hoje nós vamos falar das cidades, dos espaços da cidade e das ruas. Muito bem, nós vamos falar de tudo isso nessa aulinha que vai começar agora. A cidade ou município é um conjunto de pessoas que moram em um determinado lugar. E na cidade nós encontramos os espaços, que podem ser espaços públicos ou espaços privados. Mas, professora Glória, o que é um espaço privado? O espaço privado, gente, são casas particulares. A minha casa, por exemplo, é um espaço privado. Quem entra na minha casa? Só quem eu conheço ou quem eu convido. Então, é privado. Vamos pegar, por exemplo, um banco. O banco da nossa cidade também é um espaço privado, porque ele tem um dono, ele tem alguém que administra-o e que, através dele, traz um benefício para a cidade. Mas para você ir para o banco, você tem que ter algum movimento lá. Outro espaço privado que nós temos, shopping, cinema, são todos espaços que têm um dono. É de todo mundo, Glória, o cinema e o teatro e o shopping? É, de certa forma, sim. Mas para você ir ao cinema, você tem que pagar um ingresso, não é verdade? Sim, então os espaços privados são aqueles que são administrados por proprietários, que podem ou não cobrar uma entrada, ou como na nossa casa, só deixar entrar quem eles conhecem. Isso são os espaços privados, que têm um dono. Nós vamos agora ver o que são espaços públicos. Os espaços públicos, eles são administrados pelos governantes, que mantêm esse espaço funcionando através dos impostos que nós pagamos. Então, os espaços públicos, eles são de todo mundo. Posso citar como exemplo as praças, as ruas, as escolas públicas, as igrejas. Então, são espaços que nós podemos ir a hora que nós quisermos. Mas como que funciona isso, Glória? Nos espaços públicos, nós devemos, já que ele é nosso, que nós podemos ir e vir a hora que a gente quiser, direitinho, nós devemos ter um compromisso de cuidar desses espaços públicos. E no PAC número 3, fala-se o seguinte espaço público, ele traz para a gente refletir sobre a rua que nós moramos. A rua, ela é um espaço público. Nas ruas, nós podemos encontrar construções, lojas, bancos, igrejas, lojas de brinquedos. E nós moramos numa rua. As ruas, elas compõem um bairro e os bairros compõem a cidade.
cada rua recebe um nome. Sabem como é dado o nome para uma rua? A Câmara dos Vereadores, eles escolhem uma pessoa para homenagear. Uma pessoa que foi ilustre naquela comunidade, naquela cidade, ou uma pessoa que tenha feito algo assim muito legal, muito grandioso. Então eles pensam assim: vamos homenagear essa pessoa dando a ela o nome de uma rua, porque assim nós vamos eternizar o nome dessa pessoa, a memória dessa pessoa. A população também pode ir à Câmara dos Vereadores e falar com eles: olha, vocês podem homenagear a pessoa tal que foi importante para a nossa comunidade? E os vereadores decidem sim ou não, mas ouvem muito a opinião das pessoas. Nomes de ruas também podem ser dados, além do nome da pessoa, podem ser dados em comemoração a alguns fatos históricos do nosso país. Por exemplo, Rua 7 de Setembro, Rua 15 de Novembro. As ruas também podem ter nome de artistas. Por exemplo, Rua Elis Regina. E também as ruas podem ter nome de fatos históricos do nosso país, como Rua da Abolição, por exemplo. As ruas, elas fazem parte de um bairro. E o bairro, ele compõe a cidade. A nossa cidade, por exemplo, nós temos diversos bairros. E os bairros, eu vou mostrar para vocês agora como a gente pode dividir os bairros. Nós vamos ver, o primeiro tipo de bairro é um bairro residencial. O que seria um bairro residencial? É um bairro onde predominam as casas, as moradias. Nesse bairro, vocês percebem que é um bairro pouco movimentado. Ele pode ser muito populoso ou pouco populoso. Ele pode ser perto do centro da cidade ou longe. E ele também pode ter pequenos comércios, ele pode ter uma igreja, ele pode ter uma padaria. Mas é um bairro geralmente onde as pessoas usam para morar. Bairro residencial. Veremos o segundo bairro agora. É um bairro comercial. Nesse bairro predominam as lojas, bancos. Nós temos lojas de brinquedo, sorveterias, lanchonetes, restaurantes, os bancos, hospitais. Nesses bairros aqui, nós podemos observar que o movimento é muito grande de pessoas e de veículos. São os bairros comerciais. Nesses bairros, nós vemos, por exemplo, uma grande circulação de ônibus, de moto, de pessoas, muita gente com sacolas, fazendo compras. Geralmente, os bairros comerciais, eles são no centro da cidade, porque fica mais fácil o acesso das pessoas do bairro, dos outros bairros, né? E nós temos, então, também os bairros industriais. Os bairros industriais, eles são formados por indústrias, fábricas e empresas. Geralmente, eles são mais afastados da cidade por poderem ter, as empresas fazerem ruídos, né? Ou mesmo alguma poluição. Então, eles são afastados da cidade. Geralmente, as pessoas que moram nesse bairro são os trabalhadores dessas próprias indústrias. Existem cidades que não possuem bairros industriais. E por último, nós vamos dizer sobre os bairros rurais. Todo município também tem bairros que funcionam na zona rural. E nós aqui na nossa cidade também temos. Então nós vimos hoje os bairros residenciais, os bairros comerciais, os bairros industriais e os bairros rurais. E você? Qual tipo de bairro que você mora? É num bairro residencial, num bairro comercial, num bairro industrial ou num bairro rural? Comente isso na próxima aula com a sua professora. Um grande abraço e até mais!